Oi, eu pensei nesse canal que só ia ter vídeo de iceberg muito tempo depois, cara. Porque eu não lembrava de jogos que eu lembrava muito antigamente pra fazer um iceberg. E eu fiquei tipo assim, cara, tô com vontade de fazer outro. Mas que jogo? Aí eu fiquei pensando e pensando. Ah, é mesmo? GPO existe. E GPO é perfeito, cara, um jogo que eu amo, jogava bastante e eu sei muita curiosidade dele, mesmo tendo quitado por um tempo. Meu Deus. GPO tem muita curiosidade mesmo, cara. Meu Deus do céu. O que é um iceberg? Um iceberg você divide em várias etapas. Lá em cima é as curiosidades fáceis que todo mundo conhece de fácil acesso. E quando vai abaixando, vai ficando mais obscuro e mais desconhecido. Deixei R$ 30 embaixo do vaso. Mano, o bug mais chato quando você tá farmando chip é quando um barco tá afundando, seu ou um de um inimigo, e quando você encosta nele, você sai voando. Tem chance de você ser quicado. Muitas frutas do GPO foram mudando de acordo com o tempo, cara, que se chama remodel, só remodelou a fruta mesmo. Tipo a Goro, a Magma. Falaram que o modelo antigo da Suna era pra ser isso daqui, cara. Era literalmente uma Mera, uma reskin da Mera. É o primeiro bug que eu vou listar aqui, que eu descobri por causa desse carinha aqui, cara, que eu já até postei vídeo disso há muito tempo atrás. Chega perto de um cara de quest, qualquer quest que seja perto do boss, coloca o mini bunny na frente dele. Chega no boss, ataca o boss, aí você tem que ir até o mini bunny, você tem que estar perto dele. É quando ele chegar perto, você foca no cara da quest e pronto. Ele ficava parado sem motivo nenhum, cara, nem sei como. A Dragon Claw você só desbloqueia os ataques dela com vitórias no Battle Royale. E se você desbloquear todas as skills dela, você ganha Varhel's Pip, que é a arma do Sabo, mano. Nossa, que nome bonito pra uma arma. Crocodile no GPO, cara, o boss do GPO também é uma skin lendária do Crocodile normal do anime Battle Arena. Você tinha que matar um amigo e apertar V. Aí quando você chegava perto do Enel, pronto, ele bugava. A versão antiga do GPO, se você for procurar nos vídeos antigos do Poeu, você pode se deparar com muita coisa que não tá no jogo atualmente, como sei lá, Gear 4, Buda, a Dragon e a Yoru também, cara, a última coisa que eu lembro da versão antiga. O cenário do jogo era muito diferente, cara, até o HUD era muito diferente. Eu descobri que podia ter vindo uma Perona no jogo, cara, como chefe mesmo. Tinha até os modelos dela já prontos. O evento de aniversário de 1 ano no GPO, você tinha que esperar, cara. Eu vi isso ao vivo. Você tinha que esperar o timer e nasce um monte de bagulho ao vivo, cara. Um monte de nuvenzinha. E você tinha que pegar os presentes, cara. A mais rara é a Prestige Candy Cane. E o aniversário de 2 anos foi a mesma coisa. Literalmente o mesmo roteiro, só que em outro lugar. E o item mais raro de muitos que lançaram, eu nem sei como que eu vou colocar tudo isso aqui de uma vez. O mais raro era o Prestige Firework Lancer. O bug de boss com a Rio fazia muito com o Crocodile mesmo. Você tinha que ficar lá em cima, mandar o pássaro, depois você volta lá embaixo e ficava defendendo até o boss bugar. E o primeiro da lista, vou citar no evento de Natal 2020, cara, que tinha uma areninha de Natal em Skypiea, cara. Você tinha que matar o Papai Noel, literalmente, que ele dropava o Candy Cane, uns belzinhos que aumentavam um pouco a vida, o chapéu de elfo e o chapéu dele. Tinha a Boa Hancock, dropava o buquê de flores dela e o barco, que é o de Páscoa, cara, que eu peguei tudo. Tinha o Big Chungos lá, como o Yellowhammer, o chapéu de Bunny, o Mini Bunny e os óculos. O evento de Halloween teve foco em 2 chefes, cara, o Baal e o Jester. O Baal você tinha que spawnar colocando os itens que você precisa pra ele, 8 de cada. Eu recomendo você enfrentar ele com a ajuda de seus amigos, pois se você enfrentar ele sozinho, pode se preparando pra morrer. Mais ou menos, cara, se você decorasse os ataques dele dava pra solar. Eu farmava ele solo de magma. Mas o Jester é uma desgraça. Eu tinha que jogar contra ele em grupo mutado porque a vozinha dele era muito irritante, velho, meu Deus do céu.
Um era colecionável, que era a roupa dele, o chapeuzinho, a caixinha dele que dava stun e a foice. Já teve rework e revamp, cara, começando com a Moshi, que tinha menos ataques comparado com ela atualmente, e a Tori, que ela tomou rework, cara, mudando a sua estética, cara, ficou muito diferente da antiga. Mudou alguns ataques também, cara. Grumpy, Soline e Bloodfruit já fizeram metadinha, cara, falando que eles são melhores amigos em 2022. Mano, que ideia de lombrado é essa, mano? Em 2021, quando o nosso Astro Defense tinha aquele bagulho de pire 2700 gemas que funcionava, só que não mostrava diretamente. Até isso inventaram no GPO. Pensei que era só coisa da comunidade, mas não. Tinha um youtuber louco que realmente tentou essa merda. Que se você matasse 2700 barcos, você ganhava uma fruta lendária. Sim, já teve estrondo no GPO, cara. Coisa de Shingeki, cara. Que o boss, o que ficava no meio, no centro das atenções, era o próprio criador do jogo. E quando você terminasse, você ganhava uma fruta. Dungeon Queen foi um evento que tinha 8 ondas, cara, que você matava os inimigos, tinha um chefe, cara, que era na metade, que era de fogo, e no final tinha a Dungeon Queen, que quando você matava ela, você tinha a chance de ganhar algum cosmético dela, alguma coisa boa, ou uma fruta. Sim, mano, várias épocas do GPU já teve um monte de wave ban, de pessoas sendo banidas literalmente do nada, pessoas que compravam o jogo recentemente e iam jogar e já entravam banidas. De acordo com eles, a moderação era muito porca e falava que eles não ligavam, mano. Se você tomou ban, dificilmente você voltava. Muita gente já voltou do ban, mas tem uma galerinha aí que tá sofrendo até hoje. Se você estiver no meio de um PVP e só quitar, mano, se você entrar no jogo de novo, tanto faz que é server público ou VIP, você vai nascer numa prisão e você tem que esperar até você ser solto. Tem o Kraken azul e o Azuri. A diferença é que o Azuri é um pouco mais escuro, cara. E falo que o Kraken Azuri é o Kraken mais raro de se spawnar. Tem muita coisa de ADM aqui, cara, baseado nesse vídeo do Yenor. Tipo a Marine Cape, que, de acordo com a Wiki, só beta tester conseguiu. Fedora Vordstar, o chapéu do Mihawk, Benary Shades e a mais da hora, que é o Anonymous Mask, que eu queria muito ter, mano. Até hoje os jogadores de Grumpy Solar especulam por um jogo ser mobile. Sim, você pode entrar no jogo no celular, mas você só pode entrar para fazer trocas. Brook é um chefe que só spawna no fim de semana, cara, em horário específico e em dia específico. E tem duas versões, a normal e a Rockstar. A Rockstar tem 10% de chance de aparecer em vez do normal. E os dois têm drops diferentes. Sim, do nada quando você estiver jogando GPO, você pode tomar um jumpscare do T-Rock, cara. Eu usei essa base do Yahoo, que ele tava jogando, ele tomou um jumpscare do T-Rock, cara. Meu Deus do céu, que foda. Pode acontecer em qualquer modo e é muito raro mesmo. Imagina, mano, que foda você tá jogando GPO do nada, você toma um jumpscare do T-Rock. Já fica cachaça? A Alucard on Top era uma crew, cara, que tinha uma reputação que meio duvidosa, sabe? Tudo isso começou de um cara que queria reportar eles por serem muito tóxicos. E essa crew tinha muita polêmica, cara. Os caras tinham muito dano e muita vida no PVP, quase impossível de matar, parecia a vida de um boss forte. Os itens nobres que eu citei, cara, muitos deles tinham, cara, uma crew que também escamava os próprios membros. E mano, isso foi 7 dias depois que o jogo lançou. E os caras já tava cheio de logia. Como? Mano, só tinha como farmar barco e procurar, mano. Procurar fruta. Era uma merda pegar isso. Resumo, parece uma crew que só fazia merda pra se aparecer. Como citei lá atrás, Paul e o Jen, cara, que é outro bagulho de admin que o povo sempre gosta de lançar fake news falando, nossa, é muito raro, uma chance em 1 milhão. Primeira opção, se você dasse de volta, você ganhava 400 de pontos nos status. Se você quisesse poder, você ganhava o poder de dar TP.
Mano, e esse daqui, se eu não tivesse pesquisado, eu nunca teria lembrado. Sim, eu já joguei esse evento, só que ele tava perdido na minha memória. Que literalmente só chovia fruta e alguns mapas que o Poio entrava e ficava gigante, andando, fazendo graça. E eu amava ver os acéfalos do chat achando mesmo que a fruta que eles pegassem na mão ia contar no jogo. Mano, meus amigos me encheram com esse vídeo desse tal da pessoa que faz a voz disso aqui. Eu vi no TikTok, cara, e realmente, quando eu vi o vídeo, a voz realmente lembrava muito. Y'all have asked me hundreds of times to speak Portuguese on the timeline, and I got the perfect order on Fiverr to do it today. Você ganhou uma fruta! Uma fruta spawnou! Bem-vindo ao servidor! My Portuguese is very average. E eu realmente não sei, mano. Realmente não sei. Não consigo comprovar, cara. Eu não acredito, mano. Eu só acho que é muito igual mesmo. Mas se for, legal. Mano, eu não sei, mas em 2021 o Poio tomava muito Exposed, cara. Era Exposed atrás de Exposed. Um com motivo pior que o outro. E um que eu lembro, cara, que acusava que o Poio, do criador do GPO, era racista, mano. Mas nunca comprovaram nada, cara. Não tem vídeo disso. Só foi uma acusação. Além disso, acusavam também o Poio, do criador do jogo, que ele fazia black market, que ele vendia as frutas do jogo por dinheiro. Douglas, simplesmente porque, sei lá, cara, eu acho que eu tenho muitos probleminhas, cara, eu tenho muitos probleminhas mesmo. Mas, cara, não adianta, isso tinha que ficar aqui pra completar a chave de bosta. Eu me deparei com isso no início de 2022, cara, que meu Deus, velho, que eu entrei aqui. Mano, literalmente, é o avatar dele do Roblox, e você já sabe.